Drops Maps. E o tema que eu vou abordar hoje vai ser sobre o autismo, falando dos tópicos em si, né? Dos sintomas, de como eu descobri que eu sou autista, de como eu me sinto e também de como eu descobri e tal, porque foi um diagnóstico tardio. Bem, falando um pouco de mim, eu sempre me achei uma pessoa meio fora da caixa, no sentido de que eu sempre me achei, eu me comparava com as pessoas, eu era diferente, sabe? E eu sempre eu nunca entendi o porquê. Eu nunca vi isso como uma coisa ruim. De tipo, ah, nossa, que droga, eu sou estranha. Eu gostava, inclusive. As pessoas falavam até que, nossa, você é muito zoada, assim, de brincadeira, assim, não de maldade. Que, ah, não, você é muito esquisita, mas falavam no sentido bom. E eu sempre fui muito diferente das outras pessoas, principalmente falando mais na parte da adolescência. Na infância eu sempre fui mais tranquila a parte da socialização. E eu não sabia o porquê. Tinha coisas que eu não entendi o porquê. Minha mãe faz faculdade de psicologia e se forma na metade desse ano. E quando eu tinha 16 anos, faltando. Eu faço aniversário em janeiro. Então, se foi. Minha mãe faz aniversário. Não, minto. Foi quando eu tinha 16 anos, entre julho e dezembro daquele ano. Então, eu tinha mais de 16 anos e 6 meses, porque eu faço aniversário em janeiro, né? Isso, inclusive, das datas é até uma coisa do autismo. A minha mãe começou a olhar certas coisas em mim, porque ela já tinha começado a faculdade quando eu tinha 15 anos e meio, e ela começou a olhar, a Maria, isso é do autismo, a Maria tem isso é do autismo, porque aqui em casa eu sou a Maria. A Maps eu sou nas redes sociais, com os meus amigos e tal. E a minha mãe começou a suspeitar que eu tivesse, e falou com a psiquiatra, né? E foi investigando e tal, e com 19, faltando um mês pra eu fazer 20, eu recebi um laudo, né? E eu pude realmente, tipo, eu fiquei muito feliz de, tipo, nossa, agora eu sou oficialmente autista, porque desde que eu comecei a ler, desde que quando eu comecei a ler sobre o autismo, quando eu ouvi que tinha essa hipótese de eu poder ser, eu comecei a me encaixar naquilo, tipo, e eu queria fazer parte de algo, sabe? E eu sempre tive alguns hiperfocos, que é um tema que é um sintoma do autismo. Você tem hiperfocos, é uma característica do autismo, vamos dizer assim. Quando eu tinha 12, eu vou falar os da adolescência, os mais importantes, vamos dizer assim, mais relevantes, né? E os mais fortes. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha hiperfoco, 12 até os 14, em psicocomorbidades, que é doenças mentais. Quando eu tinha 14 anos, eu tive hiperfoco em língua japonesa. Eu aprendi hiragana e katakana, que são os 2 primeiros alfabetos japoneses, são 3. Sozinha. O terceiro, são milhões de caracteres, então nem os próprios japoneses sabem. Eu tenho hiperfoco no autismo, então, tipo assim, aí eu comecei a ler mais e eu queria ter aquilo oficializado, sabe? Aí eu vou falar, né? Algo importante do autismo, né? É que ele pode vir com algumas comorbidades também. Ele pode ser confundido com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e pode ter os dois ao mesmo tempo, uma comorbidade, e também pode ter como comorbidade, né, quando são 2 transtornos
assimilados numa pessoa só o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vou falar alguns dos sinais do autismo. Tá misturado aqui, mas a parte... Eu tô focando mais da adolescência, sim, né? Porque foi... mas tem algumas coisas da infância. Eu interagia, tipo assim, quando eu tava no Pedro II, que é quando eu não sofria bullying, não falando de Realengo, que onde eu passava, onde eu interagia melhor com a minha própria turma. Exemplo, quando eu estava em São Cristóvão, eu não interagia muito bem com a minha turma. Eu não interagia, eu não tinha um grupinho na minha turma, entende? E eu interagia melhor com as pessoas de fora. Eu sempre tinha um amigo dali, da outra turma tal, mas com a minha própria turma meio que eu tava ali, entende? Eu tinha dificuldade em socializar e às vezes, e quando eu tava no Pedro II de Realengo, eu socializava, tal, falava, mas eu ficava muito tempo. Vou pegar aqui, inclusive, não era esse fone, mas eu ficava às vezes, tipo, encostada num canto ouvindo música, ou eu tava ouvindo música e mexendo em alguma... Perdão. Ou eu tava ouvindo música e mexendo em alguma coisa aleatória no celular, ou eu tava treinando no aplicativo de japonês para avançar de nível. E geralmente estava todo mundo conversando entre si, porque enfim, depois eu vou chegar nessa parte. Que tá aqui, né, eu tinha baixa bateria social, e tipo, eu tinha baixa bateria social, mas eu não tinha tanta necessidade de socializar. Eu gostava muito de ficar comigo mesmo. Eu preferia ficar. E outra característica que foi bem marcante na minha adolescência é que eu sempre interagia melhor com adultos ou com crianças. Quando eu fiz 18 não, porque tava na pandemia, então não deu muito pra perceber. Mas quando eu fiz 19, eu senti que isso melhorou bastante. Deu me relacionar melhor com as pessoas da minha idade, né, da minha faixa etária. Pessoas autistas podem ter pouco filtro social, não sabem entender piadas e ironias. Às vezes, quando era comigo, às vezes eu entendia, na maioria das vezes eu entendia, mas eu não sabia como reagir, parecia que eu realmente não tinha entendido, ou eu realmente não tinha entendido mesmo. Aí pessoas podem ter um tom de fala monótono, dificuldade em iniciar ou manter conversas, ou dificuldade em iniciar ou manter amizades. A pessoa pode não conseguir manter contato visual, ela tá prestando atenção no que você está falando, mas ela não tá te olhando nos olhos. Ela pode ter baixa bateria social, tipo assim, você tá no evento, você tá socializando, mas você não consegue ficar socializando muito tempo. Você, com pouco tempo socializando, você já fica desgastado, tipo, meu Deus, eu não aguento mais. E você tem que entender e preferir fazer as coisas sozinha. Eu, por exemplo, até o meu segundo ano do ensino médio, eu sempre preferi fazer trabalho, tipo, no segundo ano do ensino médio dependia do trabalho. Mas até o primeiro ano do ensino médio, eu sempre preferi fazer trabalho sozinha. Tipo, eu lembro que teve uma vez que eu tava no primeiro ano com uma professora, que eu fiz o primeiro ano 2 vezes, que eu repeti. Porque eu escolhi repetir, porque eu pensei, cara, se eu não tô tendo rendimento, que eu não tô conseguindo aprender, porque eu fui de outra escola e eu não consegui me adaptar, que era uma escola de pequena e uma escola muito grande, que é o Pedro II. E eu pensei, cara, se eu não tô sabendo a matéria do primeiro, pra que eu vou pro segundo? Então eu escolhi as matérias que eu repeti e deixei questão em branco pra não conseguir alcançar a pontuação necessária. Eu não me arrependo disso, eu acho que eu fiz o certo, porque eu acho que você não tem que passar de ano, eu acho que passar de ano é uma consequência. Mas eu lembro que teve uma vez que eu tava no meu primeiro ano,
Era um trabalho de artes. Eu tava com uma ideia na minha cabeça genial, né, pra fazer o trabalho. Eu sempre fui muito criativa, né? Aí a professora, eu falei, professora, deixa eu fazer sozinha, não, você vai fazer um grupo. Cara, eu enchi tanto o saco da professora, porque acho que tinha um que tava sobrando, aí teria que fazer trio, ou um garoto ia ficar sozinho. Professora, eu insisti tanto. Ela, tá bom, menina chata, faz o trabalho sozinha. E eu fiz sozinha. E não fiquei com nota máxima. Porque a minha ideia não foi tão genial assim, mas eu fiz o negócio, a arte, assim, um negócio que tinha que fazer direitinho. Mas o conceito não ficou tão bom assim, de acordo com a ideia da professora. As crianças podem ter atraso de fala, eu tive inclusive, e também pode ter ecolalia, que é quando, por exemplo, tá num contexto, sei lá, num jantar, no almoço, e a criança fica repetindo uma frase de um desenho animado, mas não tem nada, mas aquela frase não faz sentido no momento. Exemplo, é, é, vamos vamos andar de carro. E ninguém na mesa tá falando que vai sair dali. Ninguém falou que vai sair, tá todo mundo planejando ficar em casa. Porque ela ouviu aquela frase em algum desenho. Tiques, estereotipias. Isso são tipo manias que a gente faz com mão, movimentos repetitivos que a gente faz com o corpo. Eu tenho mania de ficar fazendo isso aqui, só que não aparece, né? Eu tô fazendo aqui só pra mostrar como é que é o meu tique, né? Mas não tá aparecendo porque eu não vou ficar aqui, né? E só reprimir se for prejudicial. Se for, por exemplo, eu já ouvi falar de uma história de um tique, uma estereotipia, né? Estereotipia é o nome mais certo. Uma estereotipia que um menino tinha de pegar uma tesoura de ponta e ficar rodando ela assim. Isso é uma estereotipia que é pra ser reprimida, porque pode machucar alguém. Mas se é uma estereotipia que não faz mal pra criança, ou pro adolescente, pro adulto, tipo, deixar, porque isso é uma maneira que nós autistas temos de nos autorregularizar. E eu também tenho mania de ver se tá andando e não fazer isso. A gente tem necessidade de seguir manias ou rituais. Seguir manias e rituais não, perdão. Seguir rotinas ou rituais. Por exemplo, quando eu tô em casa, eu almoço todo dia no mesmo prato, com a mesma colher, com o mesmo copo, eu bebo água na mesma garrafa, eu tenho um ritual de coisas que eu tenho que fazer quando eu acordo, enfim. Sobre a inteligência, pode ter um QI acima ou abaixo da média. Tem a questão do hiperfoco, que é quando o autista cisma com o assunto de seu interesse. Pode ser de qualquer um. Não precisa ser algo tipo, nossa, ele tá cismado em física quântica, ele tá cismado na história da Guerra Fria. Não precisa ser algo importante, assim, vamos dizer. Ele pode ter hiperfoco em canetinhas, em hiperfocos em um desenho animado, numa coisa que inútil. E o autista fica obsessivamente preso naquilo o tempo todo. Ele pode até deixar de fazer coisas pra, tipo, sei lá, preferir deixar de sair pra fazer o hiperfoco dele. Tipo, quando eu tava com aquele hiperfoco da língua japonesa, eu preferiria deixar de ver um filme pra estudar japonês. Gostar de arremessar coisas para o alto ou também tirar coisas. Eu, quando era criança, eu tinha uma mania, que não era uma mania, era por causa que eu sou autista e a minha mãe não sabia ainda, que eu vi o mesmo filme repetidas vezes. Tipo, eu vi o filme, eu não via uma vez, não via duas, não via três. Eu via o mesmo filme, tipo, por dia, várias vezes, vários dias. Já vi Marcelino Põe Vinho, isso já aconteceu com Marcelino Põe Vinho, Branca de Neve, Enrolados, Marley e Eu, que eu me lembro agora, assim, de primeira.
E hoje eu sou assim com música. Seletividade alimentar. O autista pode não comer certos alimentos, seja pela textura, cheiro, gosto mesmo. E ele pode ter um sentido mais aguçado. Por exemplo, o meu olfato é muito sensível e eu não suporto o cheiro de chá nem de café. Quando eu tô à mesa, eu até fico por causa, tipo assim, eu eu me treinei pra suportar o cheiro do café. Mas, tipo assim, quando o café tá fervendo, assim, tá fazendo, eu não fico na cozinha quando a cafeteira tá fazendo. Eu saio. Só quando ele já tá pronto e coloca na xícara que eu fico lá. E o cheiro do chá, quando a minha mãe tá fazendo chá, eu fecho a porta da cozinha e não fico lá. Se incomodar com toques leves, as coisas assim que pode incomodar a pessoa que é autista, isso, por exemplo, é importante, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, é só uma coisa e não é. Obsessão por números e datas, eu tenho isso. Obsessão com datas. Eu gravo datas, se for uma data que me marcou, eu gravo. E eu tenho obsessão tipo por números. Tipo, eu vejo os números das casas. Um exemplo, 2, 2, 4. Aí eu imagino 2 elevado a 2 dá 4. Ou eu vejo 2, 4, 8. 2 vezes 4 dá 8. Eu fico fazendo coisinhas assim com o número das casas, os números assim. E eles podem desenvolver algum talento sozinho. Eu, por exemplo, eu sei desenhar, mas eu nunca fiz nenhum curso. As pessoas já me perguntaram se já fez curso. Não que eu acho que eu desenhava muito bem, mas quando eu tinha 14 anos eu desenhava bastante. E como foi pra mim descobrir isso, eu não sei, na hora, quando a minha mãe falou pra psiquiatra, né, eu fiquei tipo. Eu não fazia ideia do que era autismo. Pra mim era só o que algumas pessoas tinham. Aí eu pensei, nossa, se eu posso ser, tipo, era uma coisa tão distante do nada, podia ser comigo. Aí eu fui pesquisando e fui me identificando. Mas pra mim é um orgulho que eu tenho, porque eu vejo que tem coisa. Tipo, exemplo, eu tenho as minhas dificuldades, isso é a minha visão. Eu sei que tem gente que não gosta, que não gosta, que gostaria de não ser, e eu não tô, tipo, minimizando a dor dessas pessoas, porque eu acredito que cada pessoa vê uma situação de um jeito. Mas eu vejo que, por exemplo, esse meu hiperfoco com psicocomorbidades, com autismo, com língua japonesa, tipo, me ajudaram a aprender várias coisas. Eu tenho uma memória boa, eu acredito que eu tenho uma inteligência acima da média. Eu acredito que, não acima da média, mas eu sou bastante inteligente, vários professores diziam isso. Eu aprendo rápido, vários professores já disseram isso pra mim. Eu tenho a memória boa. Então, assim, eu tento ver o lado bom. Apesar das minhas dificuldades, eu tento ver o lado bom. E pra mim foi, assim, quando eu recebi o laudo foi muito bom. E eu nunca vi, tipo, nunca fiquei, ai que droga, eu sou autista. Mas assim, eu acredito que cada pessoa tem, se vê de um jeito. Então, se tem gente que e não gosta, é um processo que cada um passa, sabe? Eu sinto orgulho, mas eu entendo que tem vários níveis. Tem o leve, o moderado e o severo. O meu é o leve ou leve barra severo. Não, minto. Ou leve traço moderado. Eu não. Tá entre os dois. Eu sempre achei que fosse o leve, mas eu fui pro médico a última vez. Ele falou que podia ser o leve barra moderado. Então eu não sei. Isso não faz muita diferença. Então, tipo assim, eu tento ver o lado bom, que isso me ajuda. Assim como eu tento ver de tudo. Então,
É isso, e o fato também de eu ser autodidata, eu acredito, eu não vou falar que é, porque isso eu não tenho total certeza, mas eu acredito que isso seja do autismo, que eu aprendo as coisas. Na escola, quando eu estava no ensino médio, eu notava o que o professor fazia, eu não prestava atenção nas coisas, eu ficava olhando nada, eu chegava em casa e estudava, às vezes estudava de última hora e tirava nota boa. Eu só prestava atenção mesmo nas aulas que eu gostava. É, eu não falo isso com orgulho, mas assim, acho que uma pessoa que não fosse inteligente, não fosse autodidata, não conseguiria fazer isso. Então, eu consigo, eu tenho facilidade para aprender idiomas, né? Apesar de eu só saber falar com um bom nível, um nível mais avançado em inglês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado.